Hoje vai ser o segundo episódio, hoje está sendo. Fala galera, beleza? Hoje é o segundo episódio de Oil Wars. No primeiro episódio que eu vou colocar em algum lugar aqui, a gente falou sobre os óleos que eu usei do começo até o Mucoff. Hoje é um capítulo mais curto, a gente vai falar exclusivamente sobre o Smooth. Esse óleo, como eu comentei no episódio anterior, ele é novo no mercado. A proposta principal dele é durar mais tempo sem reposição. Então seria um óleo ótimo para ultramaratonas, uma prova extremamente longa e tal, que a gente tem tanta coisa para preocupar. Se puder preocupar com um a menos, que é parar para repor óleo, ótimo, né? Então vou falar sobre essas duas últimas semanas que eu passei testando esse óleo. Para começar a aplicação, no site da Smooth tem as instruções e tem um vídeo demonstrando como aplicar o óleo. Ele pede primeiro para deixar a corrente extremamente limpa, sem resíduos do óleo anterior, no meu caso era o Mucoff. Então o que eu fiz? Eu usei o solvente mais forte que eu tinha em conjunto com a máquina de limpeza de corrente. Essa aqui é da Finish Line, e eu usei ela duas vezes. Então passei o solvente, usei uma vez, enxaguei, passei o solvente novo. Então a corrente estava extremamente limpa. A partir daí esperei secar e apliquei o Smooth do jeito que eles falam, que parece até um pouco com excesso, mas são as instruções que fica um resíduo ali entre um link e outro, né? Você vê o óleo se ligando entre um link, um L e outro da corrente. Passei desse jeito na véspera de um pedal que eu fui fazer. Era um cross country mais curto. Eles falam que na primeira aplicação não vai ter a mesma eficiência que ele vai ter quando estiver bem aplicado, né? Então fui fazer esse pedal mais curto, realmente com 30, 40 minutos. A corrente já estava fazendo barulho de que estava precisando de mais óleo e tal, mas era um pedal curto, eu acabei de fazer e voltei. Fiz a segunda aplicação, do mesmo jeito que eles falam, né? Sem limpar a corrente, só passei uma escova e fiz a aplicação por cima na segunda. A partir daí eu não repus mais. Então depois da segunda aplicação eu fiz 8 pedais, mais ou menos aí 200 e poucos quilômetros tudo. A maioria deles foi ou cross country ou pirambeira, então são lugares que exigem mais da relação da bike por completo. Inclusive essa parte se a relação está bem ajustada ou não, para você zerar algumas coisas de subida. E dois pedais foram mais estradão. E a gente tinha a impressão que ia chover aqui na região, mas acabou continuando seco. Então tem muita poeira, e eu vi assim nas outras bikes, juntando poeira na corrente e tal, o pessoal repondo óleo. A corrente da minha bike continuava com aquele aspecto de sem óleo, né, com a corrente brilhando ali, mas não fazia barulho nenhum de que a corrente estava precisando colocar óleo de novo. Então o que é uma coisa interessante que acontece com o Smooth? Na hora que você aplica, ele é extremamente líquido, mas aí você deixa ele lá descansando na corrente. Inclusive no site fala que você tem que aplicar pelo menos 1 hora antes do pedal. Então depois que ele seca, ele some. Você olha na corrente, é como se não tivesse mais óleo. Ele vira, na verdade, uma parafina. Fica igual a parafina de vela mesmo. Então ele entra ali entre o pino e aquele pequeno, aquela coisinha que roda ali na corrente, né? Que fica em contato com o resto da relação. Então é ali que tem que estar, né? Ali é a maior fricção da corrente. Então ele entra no lugar certo da corrente e seca. Então ele faz a função, ele é funcional e ele fica seco. Então isso ajuda a não acumular poeira. Então todos esses pedais, os 8 pedais, quando eu chegava eu só passava uma escova na relação e não jogava água de jeito nenhum, não tentava lavar nem nada. Fiz algumas imagens da aplicação, depois de alguns pedais e tal, e agora no fim do vídeo eu vou dar uma passada aqui na bike para vocês verem como ficou. Por fim, eu acredito que o mais difícil do Smooth é o psicológico, né? Porque você olha, você não está repondo a corrente, você olha, a corrente está com cara de seca, mas ela está funcionando. Então é o se controlar e acreditar no produto e não repor o óleo. Pesquisando no mercado, porque como eu disse, isso aqui foi uma amostra grátis,
Eu fui ver o preço, eu achei entre 95 e 125 reais o tubo com 120 ml, se não me engano. Ele é um pouco mais caro do que os outros, né? O Mucoff pequeno eu estava achando aí de 80, 75. Mas se você pensar que você coloca menos óleo, né? Que você vai repor aí 3 vezes menos que os outros óleos, acaba que o custo-benefício fica melhor, né? Ele fica um óleo, acaba que fica um óleo mais barato. Eu vou tentar continuar a saga aí de testar outros óleos, então eu acho que esse óleo eu vou passar ele para Speed, porque já é um ambiente com menos poeira, mais fácil de limpar, então ele vai acumular menos poeira ainda, aí eu chego a acreditar que ele pode se aproximar aí dos 1000 quilômetros que eles prometem. Essa aqui é a corrente no fim do 8º pedal. E o que eu fiz no fim do 8º pedal? Eu joguei água, a gente para num posto, eu joguei água na bicicleta sem jogar água na relação. Então assim, respingou água na relação, mas eu não lavei a relação, nem passei nada. Lá inclusive não tem nada para passar, então eu só joguei água mesmo. Dá pra ver que ela acumula muito pouco se você for pensar que isso aqui foram 2 semanas. E não tem barulho de poeira, nem nada. É como se eu tivesse feito no máximo um pedal, se brincar, nem isso. Como esse é um episódio de um óleo só, eu não vou ficar enrolando. Então, basicamente, esse óleo ele cumpre o que promete. Então, você vai ficar mais tempo sim sem repor o óleo. Só que ele é um pouco mais caro e ele requer um pouco mais de atenção na hora de aplicar, etc. Então eu acho que ele vai funcionar bem se você fizer todos os procedimentos que eles dizem para fazer. Limpe 100% a corrente antes de começar a usar ele. E a recomendação é de colocar o óleo pelo menos 1 hora antes do pedal. Você vai ver que quando você aplica, ele é extremamente líquido. Então a minha impressão é que não é um óleo interessante para você ter ele no meio da trilha e repor lá e continuar andando igual a gente faz com os outros óleos. Isso aqui é uma coisa um pouco mais elaborada, assim, né? Pra você colocar na véspera do pedal, ou pelo menos aí, igual eles falam 1 hora antes. Não é um pedal não é um óleo para colocar o óleo e sair andando na bike. Eu não tive a oportunidade de testar ele em em situações molhadas, né, com lama ou qualquer coisa do tipo. Então aqui tá tudo seco, a única experiência que eu tenho é seco. Como eu disse, hoje é um episódio de um óleo só, era só para falar do Smooth, que é um óleo que está gerando muita dúvida e curiosidade aí no pessoal, e em mim também, claro. Então é um episódio mais rápido. Compartilhem esse vídeo, deem um like aí para ajudar o canal, compartilhem com os amigos que se interessam pelo tema. Continuem me falando que óleo vocês estão usando, se é bom, se é ruim, porque esses óleos aí que eu já falei que usei, qual foi a experiência de vocês. E no mais é isso. Abraços.